Olá, nono ano, bom dia. Vamos para a nossa primeira aula dessa semana. E como já terminamos a nossa apostila e o nosso caderno de atividades, hoje a gente vai fazer uns exercícios de revisão, tá? Essa lista de exercícios aqui que eu vou explicar para vocês, eu vou mandar o arquivo do Word dela logo abaixo da nossa aula. E vocês podem imprimir essa lista ou então copiar os exercícios numa folha, tanto faz. Mas eu gostaria que vocês entregassem essa lista de exercícios que a gente vai ver hoje e outra lista de exercícios que a gente vai ver amanhã, na sexta-feira no colégio, a hora que vocês forem entregar as apostilas, que essas listas de exercícios vão valer nota, tá? Então é importante que ou vocês imprimam ou vocês copiem os exercícios, tanto faz, para entregar na sexta-feira no colégio, tá? Então, esse exercício é sobre o Teorema de Pitágoras, que é o primeiro conteúdo lá da nossa apostila, volume 2, tá? Nós finalizamos, né, o Teorema de Pitágoras, depois a gente passou para plano cartesiano e funções, e por último para probabilidade, né? Então, a gente vai relembrar o conteúdo lá do início. Então, o primeiro exercício pede para vocês classificarem os triângulos a seguir, né, que estão ali ao lado, de acordo com as medidas dos ângulos. Então, quais são as classificações dos triângulos, gente? Acutângulo, retângulo ou obtusângulo. O que é a diferença entre esses três? O triângulo acutângulo é aquele que tem 3 ângulos agudos dentro dele, ou seja, 3 ângulos menores que 90 graus, tá? Então, se o triângulo tiver 3 ângulos menores que 90 graus, ele é classificado como acutângulo. O triângulo retângulo é aquele que possui um ângulo de 90 graus, né? Que a gente estudou especificadamente vários exemplos deles lá no Teorema de Pitágoras e nas relações métricas do triângulo retângulo. Então, é o triângulo que tem aquele ângulo quadradinho que vale 90 graus, tá? O ângulo reto. E o triângulo obtusângulo é aquele triângulo que ele tem um ângulo maior que 90 graus dentro dele. Tá? O ângulo maior que 90 graus é chamado de obtuso. Então, o triângulo que tem um ângulo maior do que 90 graus é classificado como obtusângulo. Então, vocês têm os exemplos aqui, ó. Primeiro triângulo aqui, vocês vão observar os ângulos e colocar a letra correspondente. O segundo, ó, os ângulos são 40, 90 e 50, né? O segundo exemplo que nós temos aqui é um triângulo que tem ângulos de 25 graus, 30 graus e 125 graus. O terceiro exemplo, 30 graus, 60 graus e 90 graus, né? O quarto exemplo, 45 graus, 85 graus e 50 graus. E o último, 3 ângulos de 60 graus, que é um triângulo equilátero, tá? Tem 3 lados e 3 ângulos iguais. Então, vocês vão classificar aqui e colocar as letras de acordo com o nome deles. O exercício 2, gente, vocês têm a seguinte figura. Um quadrilátero aqui, ó, ABCD, formado por 2 triângulos. Tá vendo que tem um triângulo aqui e outro triângulo como se fosse aqui viradinho para baixo. Eu quero descobrir quanto que mede este lado AD, tá? Então, o que vocês vão fazer, gente? Vocês vão analisar primeiro o triângulo de baixo aqui, tá? Ele mede cateto 4, cateto 2 e hipotenusa, não sei, tá? Então, vocês vão colocar no Teorema de Pitágoras primeiro para descobrir essa medida BD aqui, ó, que é a hipotenusa do triângulo de baixo. Então, lembrem lá, vai ficar a hipotenusa ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Vocês vão descobrir o valor dessa medida aqui. Aí, depois, com essa medida aqui, essa medida é o cateto do triângulo de cima. Então, vocês têm um cateto medindo 3, o outro cateto que vocês acabaram de descobrir e querem saber a hipotenusa, tá? Aí, vocês vão usar de novo o Teorema de Pitágoras. Então, vai ficar a hipotenusa ao quadrado igual a esse cateto ao quadrado mais 3 ao quadrado. E assim, vocês descobrem a medida aqui, tá? Então, resolvam aqui do ladinho o exercício e vamos para o próximo, tá? Eu vou fazer só a explicação dos exercícios e vocês vão tentar resolver sozinhos para ver se vocês conseguem ou se vocês têm dúvida ainda nesse conteúdo. O exercício 3 diz que um triângulo retângulo tem catetos medindo 5 e 12. Quero saber o valor da hipotenusa, tá? Então, só aplicar no Teorema de Pitágoras também. Hipotenusa ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 5 ao quadrado, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Resolve lá e anota aqui a resposta, né? Faz o cálculo aqui na folha.
O exercício 4 diz que um triângulo retângulo isósceles tem uma hipotenusa medindo 10. Eu quero saber a medida dos catetos. Então, o que significa um triângulo retângulo isósceles, gente? Ele tem um ângulo de 90 graus, né? Porque ele é retângulo, então a gente pode usar o teorema de Pitágoras. Mas isósceles significa dois lados iguais. Então, significa que os catetos deles são iguais, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vamos chamar o cateto de x, digamos, né? Porque nós não sabemos o valor dele. E nós sabemos que a hipotenusa é 10. Então, nós vamos ficar lá com hipotenusa ao quadrado, né? 10 ao quadrado é igual x ao quadrado mais x ao quadrado. Porque os catetos nós precisamos descobrir, tá? Vocês montam a operação lá e resolvem. No exercício 5, ó, a Mariana quer comprar uma película para o celular dela. E a película, ela é vendida na forma retangular, mas de acordo com a medida em polegadas da tela. Tá? Então, aqui, ó, a medida da diagonal da tela é dada em polegadas. Sabendo que uma polegada equivale a 2,5 centímetros e que a largura desse celular é 6 centímetros, eu quero saber o seu comprimento. Tá? Então, o que vocês vão fazer aqui, gente? Primeiro, esse 4 polegadas não pode ficar polegada, tem que virar centímetro. Então, vocês multiplicam por 2,5, tá? Porque aqui tá dizendo que a polegada vale 2,5. Então, vocês multiplicam lá, 4 vezes 2,5 vai dar 10. Então, vocês sabem que a hipotenusa aqui do triângulo mede 10. Aí, esse cateto aqui de baixo mede 6, eu preciso descobrir o outro. Tá? Então, vocês vão ficar com 10 ao quadrado igual a 6 ao quadrado mais x ao quadrado. Aí, vocês descobrem o cateto que está faltando. Tá? O exercício 6 está mostrando aqui, ó, o telhado de uma casa, tá? Que ele vai ser projetado aqui para que essas duas vigas laterais aqui tenham a mesma medida, tá? Para ficar mais fácil de visualizar, transformamos isso aqui em triângulos, tá? Então, ó, eu tenho uma altura de 3 metros e um triângulo para cá e outro triângulo para lá. Se a base total mede 8 metros, eu sei que aqui eu tenho 4 para um triângulo, aqui eu tenho 4 para outro triângulo, tá? Eu quero saber a medida dessa viga lateral aqui, tá? Sabendo que aqui o beiral mede 1 metro. Então, o que eu preciso descobrir, gente? A hipotenusa do triângulo, tá? Então, ó, eu sei que um cateto mede 3, o outro cateto mede 4. A hipotenusa vocês vão descobrir. Então, hipotenusa ao quadrado igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vocês descobrem o valor da hipotenusa. Lembrem que a hipotenusa só vem até aqui, ó. Depois tem que somar mais 1 metro de beiral aqui que fica para fora, para descobrir a medida total da viga, tá? Então, bem fácil também. Agora, o exercício 7 tem aqui um triângulo desenhado num plano cartesiano. E eu quero saber a medida aqui do segmento AC, tá? Então, ele é um triângulo retângulo, ó, e ele tem 3 de base, tá vendo? 3 quadradinhos de base. E aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadradinhos de altura. E nós queremos saber a hipotenusa. Então, vocês vão montar lá, hipotenusa ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 3 ao quadrado. E descobre o valor da hipotenusa, tá? E o último exercício, que é o exercício 8, nós temos aqui uma escada rolante, tá? Ela tem aqui 2,5 metros, né? 250 centímetros de extensão na hipotenusa, 200 centímetros aqui no cateto de baixo, e eu quero descobrir, ó, essa altura total do triângulo, tá? Então, o que eu vou fazer? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado, tá? Ó, 250 ao quadrado é igual a 200 ao quadrado mais x ao quadrado. Vou descobrir a medida x. Mas o x é a altura total aqui, tá, gente? Depois que eu descobrir esse valor de x aqui, eu quero saber a altura de cada degrau. Então, vocês vão contar quantos degraus tem aqui, né? E dividir esse total pela quantidade de degraus para descobrir a medida de um degrau apenas, tá bom? E assim nós finalizamos a nossa lista de exercícios. Então, gente, imprimam a lista ou copiem no caderno, tanto faz. Façam a resolução e lembrem, tem que entregar essa lista de exercícios na sexta-feira no colégio valendo nota, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, mandem lá as perguntas de vocês que eu estou à disposição para ajudá-los na resolução dos exercícios, tá? Eu sei que vocês vão conseguir. Então, até a próxima aula.